Muita gente que se diz liberal no Brasil muitas vezes acaba defendendo posições que batem de frente com as ideias e valores centrais do liberalismo. Não é de hoje que isso acontece aqui no país. Na década de 80, o grande pensador liberal José Guilherme Melchior já se referia a esse fenômeno como paleoliberalismo, um liberalismo rudimentar que se prende a alguns pontos do que seria o receituário liberal, mas não entende a dimensão dos valores de liberdade que são fundamentais para que esse receituário não seja deturpado. Nessa crise do coronavírus, parece que o paleoliberalismo está bastante em evidência, então a gente vai conversar sobre isso hoje e também vamos refletir sobre o que o pensamento liberal tem a dizer no contexto dessa crise. Para isso, eu conto com a companhia de Eduardo César Maia, que é jornalista, crítico cultural, mestre em filosofia, doutor em teoria literária, professor da UFPE, e também com Josias de Paula Júnior, que é sociólogo, mestre e doutor em sociologia, além de professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e também associado do LIDE. Confira a nossa conversa e já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder notificações, porque mesmo em quarentena, o Livro de Notícia traz conteúdo novo para você, de segunda a sexta-feira, sempre com os principais destaques do dia, para quem defende a liberdade por inteiro. Eu queria recuperar um termo que o Eduardo usou, do paleoliberalismo, que o Melchior tratava, e também pedir uma espécie de, sei lá, se autocrítica. Não sei se é auto, porque acho que, no fim das contas, essas pessoas não são tão identificadas assim com o liberalismo. Mas a gente vê no Brasil pessoas que se auto-identificam muitas vezes como liberais e que acabam endossando ideias meio que encarnam um estereótipo, digamos assim. A gente viu, por exemplo, alguns empresários se manifestando contra a realização da quarentena e, enfim, basicamente com posições que visam unicamente o autointeresse do lucro da sua própria empresa, sem uma grande preocupação social. Então, eu queria refletir com vocês como o movimento liberal, os liberais autênticos, podem superar no Brasil essa imagem tão dominada pelos paleoliberais. Eu acho um desafio difícil. A gente teve uma grande oportunidade nos últimos anos de fazer o discurso liberal, a tradição liberal, apresentar uma nova face do Brasil. Não sei se eu estou sendo pessimista demais, me parece que o Livres é uma grande... E por isso eu sou tão entusiasta do movimento, mas eu acho que essa onda foi perdida com a eleição de Bolsonaro. A oportunidade de trazer, de fato, para o Brasil uma discussão moderna sobre o ideal liberal para os dias de hoje, para o nosso tempo, não como um programa fechado ou como uma espécie de fórmula pronta para resolver todos os problemas, mas uma plataforma a partir da qual pensar a sociedade, pensar a questão da prosperidade para um país que ainda não é plenamente desenvolvido, pensar também a nossa situação particular de um país radicalmente desigual, que é uma preocupação que Melchior tinha, e por isso ele dizia, por isso que ele se referia aos paleoliberais. Você não pode confundir o liberalismo com a mera defesa sem travas, a defesa absoluta e radical do liberalismo, né? da liberdade econômica em si mesma, como uma virtude em si mesma. É claro que Melchior reconhecia, como os liberais econômicos reconhecem, que o sistema de livre mercado é o sistema que melhor provém a prosperidade geral. Só que para Melchior isso é muito claro, basta ler Melchior. Né? Os brasileiros leram mal Melchior, leram mal os grandes liberais, leram mal Ortega. Essa turma olavista fez um grande desserviço lendo Ortega, lendo Melchior. Já falei sobre isso em alguns momentos, já escrevi sobre isso. Melchior é claro em dizer, o liberal contemporâneo, a democracia liberal, não prescinde do Estado, não pode prescindir. O Estado tem um papel fundamental num país como o Brasil, num país como o México, onde ele foi embaixador. E o México é interessante como exemplo para o caso que a gente está discutindo hoje, porque López Obrador, presidente mexicano atual, um homem de esquerda, um homem simpático ao PT, por exemplo, a Lula, adotou o mesmo grau de irracionalidade de Bolsonaro
na condução da questão do coronavírus. Portanto, o que eu teria para dizer assim, para concluir o raciocínio, é que não basta, não é suficiente que você tenha uma ideologia prévia, valores prévios consagrados para você como algo inamovível, se você não está colocando essas ideias em contraste com a vida real, com a vida concreta, né? Com a sociedade de homens que sangram, que passam fome. Não é apelar ao discurso emotivo e racional da esquerda, que parece que a economia é coisa de pessoas que estão ligadas só no dinheiro. Não é isso. É uma visão mais concreta das coisas. Nenhum programa prévio de nenhum país do mundo, autoritário ou liberal, ou de qualquer matiz que seja, estava preparado para o coronavírus. Cada país agora está respondendo concretamente, utilizando as instituições e o conhecimento que tem. É com isso que a gente tem que trabalhar. É parar de achar que resolver o mundo é aplicar um ideal prévio que eu tenho às coisas, e isso vai funcionar magicamente e está tudo resolvido. Não é assim. Os liberais também se equivocam assim, ao achar que seu programa responde todos os problemas da mesma forma. E não é assim que o mundo real acontece. Agora, por que eu defendo a tradição liberal? Porque eu acho que é um mundo, uma tradição que permite essa pluralidade de visões, uma abordagem diversificada, né, para tratar dos problemas concretos, preservando algo que é o mais caro para a gente, que é a liberdade individual. Pensem agora, todo mundo que está escutando a gente, que vai escutar a gente nessa entrevista, como está sendo viver preso dentro de casa. E agora pense o que é o valor da liberdade para você. Para mim, isso é muito claro. Que tipo de sociedade você quer? A China autoritária pode ter uma resposta para um determinado problema, movendo centralmente e autoritariamente o poder político para resolver uma determinada questão. Ok, pode ser até que funcione. Mas e depois? Em que sociedade você prefere viver? Numa sociedade imperfeita, aberta, ou numa sociedade que responde a um determinado problema muito eficientemente? Talvez, olhe lá, eu não tenho certeza se responde, mas que, de alguma forma, você vive já encarcerado nessa própria sociedade, né? Eu lembro, quando eu estava escrevendo aqui sobre uma poeta russa chamada Anna Akhmatova, ela foi condenada por Stalin, pelo regime stalinista, a ficar presa no apartamento dela por mais de uma década, né? Eu estava tentando pensar, a partir desse exemplo, o que a gente está vivendo hoje. Ela foi condenada por escrever poesias que não estavam alinhadas ao regime. Teve o filho perseguido, o filho foi preso, foi mandado para Gulag, e ela ficou mais de uma década presa no seu apartamento e não foi morta porque ela era tão famosa no Ocidente que seria um escândalo se ela desaparecesse. A colocação fundamental. Eu tenho uma visão otimista, digamos aí, um pouco diferente do Dudu. E por quê? Basicamente, não é que, enfim, há uma necessidade histórica dessas fases que a gente está passando. Eu pensando também, digamos, ancorando isso na história brasileira, da redemocratização para cá. Lógico que não tem uma sequência necessária da história. Mas essa sequência que a gente vive, enfim, a vida como ela se apresenta, ela nos dá a oportunidade de processo de esclarecimento contínuo, né? Um debate político, né? Para uma vivência democrática como a brasileira ainda muito, digamos, inexperiente. Uma divisão, campo político, entre uma direita conservadora, um centro, posição liberal e os vários pensamentos de esquerda, socialistas, social-democrata, ou mais radicais. É uma divisão muito, muito clara para democracias que já vivenciaram, né, o jogo discursivo, o jogo eleitoral, a dinâmica partidária. Aqui no Brasil ainda não é. Por isso, assim, muito do que a gente tratou aqui passa por isso, ou seja, por essa incompreensão grande, minimamente, né, ou seja, você lidar, né, com o movimento complexo, enfim, como um movimento liberal, de uma forma tão simplória, tão simplificadora. Quando, ao cabo e ao fim, ou seja, o que é que viveu o liberalismo? O liberalismo viveu uma série de mudanças que, por exemplo, fizeram com que ele se tornasse democrático, que a princípio não era, uma ideia oligárquica, depois passando por uma revolução democrata, por incorporação das grandes questões sociais, do que chamava do novo liberalismo lá em 1870, na Inglaterra. Mais de um século, a gente já vai para, 150 anos. Veja, no fundo, quando se fala da intervenção do Estado por alguém que se diz liberal, isso tem 150 anos. Pessoas na Inglaterra, né, do Partido Liberal inglês, estatizando gás, estatizando a educação, né, para garantir qualidade.
Então, isso é problema liberal, digamos assim, do ponto de vista da autocrítica, como você propõe. Lógico, né? Há pessoas que se identificam, que são neo-anarquistas, né? O que se chama aí tem um nome para isso, que tem, inclusive, digamos, atraído uma meninada, uma gurizada, o anarcocapitalismo, né? Os ANCAPs, etc. Mas isso é um braço, um troço muito recente, né? Que tem pouco diálogo com a tradição em si, né? Então, isso abre espaço para agora, né? Ou seja, para essa conversa que a gente está tendo aqui e para frente, né? Ou seja, de você deslindar esses nós, essas aglomerações de incompreensões. E cada vez mais repetidos, olha, o programa como Bolsa Família, de renda mínima, é um programa liberal. Ou seja, um programa que foi criticado por pessoas de esquerda do próprio partido, né, que estava reclamando. A esquerda, ou seja, não foi a direita, não foi o liberais que estavam criticando. Ou seja, isso dá muito espaço, é por isso que eu sou otimista, assim como, né, a importância das instituições democráticas, a importância, né, do legislativo. Quando você diminui a gravidade que era um mensalão, você está passando por cima da importância da separação do poder e da importância em si do poder legislativo, né? E hoje você vê o poder legislativo, né, como um contraponto fundamental. Então, acho que isso tudo são as para não pensar em outra palavra, aspectos pedagógicos mesmo, né? Das pessoas compreender, né, paulatinamente, que são os diferentes campos, né? O que é próprio das pessoas que se dizem liberal, ou seja, que não negam a modernidade, que não negam a ciência, né? O liberalismo tem uma pontuação que eu acho muito interessante de Celso Laffer, né, que era um grande amigo de Melchior, como ele diz, a questão fundamental do liberalismo é que ele é um movimento empírico. A gente funciona com tentativa e erro. Não tem programa feito. Se tivesse programa feito, nós éramos os grandes utopistas, né? Você pega aquela receita, aplica na realidade e tudo vai dar certo, né? A gente sabe que não existe a vinda do Messias. Ou seja, não existe um mundo pronto e resolvido, sem injustiça. A gente opera numa dimensão trágica. Preciso imaginar o Sísifo feliz, né? Como falou Camus. Né? O trabalho não tem o sétimo dia da criação, né? Não tem um sábado para descansar. A gente está continuamente fazendo e refazendo, melhorando, tentando melhorar, acertando, errando, mas, enfim, em cima de alguns nortes. Aí os nortes, sim, são claros. Ter um Estado que auxilia as pessoas para elas não passarem fome, para elas não serem miseráveis, isso não é em última análise, isso é a coisa básica da liberdade, lógico. A pessoa está passando fome, ela não é livre. Precisa ficar mais claro para as pessoas. Né? Então, acho fantástico, eu acho que acabaram você colocando isso, assim, porque é uma autocrítica, né? Nesse enfrentamento que temos que fazer mesmo. Olha, isso aí, esse tipo de pessoa que pode estar se autodeclarando liberal, está passando longe, né? Daquilo que deve ser defendido. Eduardo, pensando nas ideias liberais como uma tradição de pensamento, como você gosta de dizer, o que você acha que é o aspecto mais fundamental da tradição liberal para a gente manter em mente nesse contexto da pandemia do coronavírus? O pensador espanhol José Ortega y Gasset, ele tem um texto muito muito interessante e pouco debatido aqui no Brasil, chamado A Ideia dos Castelos, La Idea de los Castillos. Esse texto ele sugere de forma muito clara, assim, muito simples até. Começa a falar do mundo, do final do mundo antigo, do mundo medieval, a questão dos castelos como forma de proteção contra a invasão bárbara e proteção de uma intimidade, de uma liberdade. E a partir disso ele começa a fazer uma série de conjecturas e faz uma pequena digressão, que é isso que está na minha cabeça agora. Se a gente quiser ser bem esquemático, passa por duas grandes épocas. A época da necessidade, foi a época hegemônica da história humana na Terra, grande parte da vivência humana na Terra é uma época de necessidade, e uma época da liberdade. A época da liberdade é algo muito recente, muito contingente, muito frágil, né? A partir das conquistas humanas, filosóficas, econômicas, políticas, o homem conseguiu conquistar a duras penas, com muita dificuldade, um espaço que, se apoiando nas conquistas materiais, na possibilidade de juntar, né, de juntar recursos e planejar a vida, você ganha esse espaço de liberdade para fazer da vida humana uma aventura de autorreconhecimento ou de autoeducação, né? De você buscar alimentar uma metafísica pessoal, ele chama, né? Uma visão de mundo que não é dada pela natureza. Agora, grande parte da época humana na Terra, ele trata assim, é a época da mera necessidade, em que os hábitos humanos são meramente reproduções daquilo que ele faz dia a dia para simplesmente sobreviver. Né? Uma eterna repetição de trabalho
né, e hábitos e valores. Imagina o que era a consecução de gerações no mundo medieval, por exemplo. As mudanças de valores eram muito lentas, eram muito pouco sensíveis para uma vida humana, né? E hoje, nesse mundo que ele chama de época de liberdade, na verdade as pessoas têm um espaço de aperfeiçoamento pessoal, né? Aquilo que os alemães chamam de Bildung, né? Que a tradição liberal alemã valoriza muito, né? Essa autoconstrução individual. Só é possível porque a gente tem esse aparato institucional, econômico, tal, das sociedades mais contemporâneas, né? Isso é um valor a ser preservado. Quando a gente tem uma crise como essa, né? Essa crise, a pandemia do coronavírus, a gente flerta com o mundo da necessidade, a gente começa a pensar que a gente pode regredir a isso, e aí a gente valoriza a conquista da liberdade, porque é essa que permite que o indivíduo possa criar para si uma visão própria do mundo, uma metafísica pessoal, que eu vou criar o que eu quero ser. Eu não vou ser simplesmente um gesto eternamente repetido de comportamentos necessários. Eu acho essa visão de Ortega muito interessante para a gente pensar o que a gente está vivendo hoje e valorizar o que a gente já conquistou. Bem, pegando esse gancho do que a gente gostaria de preservar após a crise do coronavírus e recuperando pontos também que vocês já trouxeram ao longo da conversa, na edição de ontem e na conversa de hoje também, eu quero fazer uma pergunta sobre o papel social da imprensa profissional e da ciência, porque apesar da postura negacionista do presidente, eu tenho visto nessa crise um fortalecimento do prestígio tanto da ciência quanto da imprensa profissional, duas instituições que são muito ligadas lá atrás ao iluminismo e tiveram um papel central na evolução do liberalismo como visão de mundo desde aquela época até hoje, mas que vinham em declínio, né? E Josias, o que é que você acha? Eu estou sendo muito otimista ou a gente pode sim sair dessa crise valorizando mais a ciência e a liberdade de imprensa? Eu tenho dificuldade de fazer, por exemplo, prognósticos, essa coisa do mundo pós-corona, né? Tem George Agamben, um filósofo, já escreveu sobre isso, Byung-Chul Han, enfim, eu acho que existe um certo impacto inicial e depois as coisas se acalmam. Voltando, por exemplo, focando no contexto agora, eu acho que o que tu traz, por exemplo, a questão da imprensa, é o que eu falei inicialmente, vagamente, como instituição. Isso é um dos elementos institucionais. Dando nomes assim aos atores no Brasil. A gente teve 14 anos, né, do governo do PT, de esquerda, etc., de uma sistemática desqualificação da imprensa. A imprensa era golpista, a imprensa era o componente de um sistema, nessa explicação irracionalista, que são as explicações conspiratórias, de um sistema que não queria o melhoramento da vida das pessoas e que servem à elite, enfim, como forças, né, para além da capacidade de intervenção do cidadão comum, um pensamento anímico, né, forças que estão para além de nós e controlam a nossa vida. E foi sistematicamente bombardeada com tentativas, ora mais ou menos, digamos, com decisões mais ou menos fortes no sentido de controle, tocando no aspecto basilar da democracia e, digamos assim, chama de modernidade. Aí você pega o discurso do bolsonarismo, ele age da mesmíssima forma. É curiosíssimo, se você tiver qualquer pessoa que quiser, né, tiver um mínimo interesse de acompanhar as redes sociais, de entrar, digamos, numa bolha mais à esquerda e numa bolha bolsonarista, você vai ver a Globo, as organizações Globo, ela é bombardeada sistematicamente dos dois lados como um grande demônio, né? Para movimentos populistas, de movimentos que jogam discursos persecutórios, né, irracionalistas do ponto de vista do discurso político, com grandes teorias de conspiração, de ambos os lados, que de uma forma ou de outra também, mais ou menos explicitamente, flertam, né, com soluções, digamos assim, que extrapolam o campo democrático. Então, o que a gente vê hoje, para ficar mais preso à tua pergunta, mano, é o seguinte, um grande contingente de pessoas, né, que até há pouco tinham na imprensa um grande inimigo, né, hoje, grande movimento de esquecimento, enfim, de amnésia, se agarram à imprensa, que tem feito um grande trabalho, né, tanto de informação,
sobre a questão da epidemia, etc., como também de crítica e controle, né, desse governo que é um governo desgovernado. Muito bom. Josias Eduardo, muito obrigado por essa conversa, mas eu também não queria perder a oportunidade de pedir para vocês indicarem alguma sugestão de leitura ou programa cultural para essa quarentena. Posso começar, Josias? Pode. Eu vou sugerir uma coisa que eu estou fazendo aqui. Eu e um grupo de professores e de várias áreas diferentes. Inclusive tem sociólogos também, viu, Josias? A gente não tem preconceito, não. Eu sugeri ao pessoal, a gente está lendo o Sagarana, de Guimarães Rosa. E tudo isso porque existe um conto ali chamado Sarapalha, que trata de uma doença da malária, né? Que chega num povoado, né? No Val da Sarapalha, e simplesmente a população vai embora, né? Não consegue enfrentar a doença. Tem um médico, a única figura racional que aparece para tentar explicar a coisa, vai lá e aí acaba que vai todo mundo embora e só ficam 2 primos lá discutindo as agruras da vida numa casa, com tudo é abandonado, tudo é vazio depois dessa doença. E aí, a partir disso, a gente resolveu fazer um grupo para ler Guimarães Rosa e começou por esse conto, e é uma dica que eu deixo para o pessoal. Sagarana é o primeiro livro de Guimarães Rosa, publicado em 1946, 10 anos antes do Grande Sertão Veredas. Muito bom. Obrigado, Dudu. Bom, eu deixo 2, mas não digamos, para variar o gosto. Eu acho que para a introdução de você, né, para quem quer entender o liberalismo, acho que acho que nunca é pouco dizer o livro de Melchior, José Guilherme Melchior, do Liberalismo Antigo e Moderno. É um esforço incrível, né, de síntese das várias tradições, das variações nacionais, né, até a chegada na parte final do livro, quando ele cita nessa parte, inclusive, esse termo que a gente usou aqui, do paleoliberal, e nessa relação com o neoliberal. Né? Acho que, para quem quer, agora um outro seria talvez uma sugestão, digamos, entre aspas, mais acadêmica, mas também também de Melchior. É um livro que ele dedicou totalmente a Foucault, e chama-se Foucault ou o Niilismo de Cátedra, né? que eu acho muito interessante para nos chamar a atenção, para abrir os olhos de como um conjunto muito amplo de literatura que se diz progressista, né, vem negando, né, sem fazer distinção do que é positivo, do que é negativo, né, tudo que a gente chama de modernidade. Então, a redução da ciência a mero instrumento de valor, ao ponto de você, ao ponto de se negar completamente a possibilidade de um discurso fidedigno, né, enfim, sobre a realidade, etc., que pode muito facilmente nos arrojar aí, nos empurrar num irracionalismo e na negação de coisas tão importantes e que nos estão fazendo falta agora, né? Que é a crença no conhecimento científico, a crença na democracia, né? A necessidade constante de defesa dos valores democráticos. Josias Eduardo, muito obrigado. Esse foi o Livro de Notícia dessa terça-feira, 7 de abril de 2020. Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira você conta com a nossa companhia. Sempre tem um vídeo novo para você, com os principais destaques do dia, para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.